Meu nome é Beatriz Lima. Tenho 37 anos e eu estou em pé, na cabeceira da mesa de jantar da casa onde cresci, em Curitiba, segurando uma pasta de papelão amarela com a minha mão direita. A mão esquerda está fechada sobre o celular, a tela ainda iluminada com a mensagem que acabei de enviar. 12 pessoas em volta da mesa. Cristal, prataria, a toalha de linho que minha mãe comprou em Portugal em 1989. Cheiro de assado, alecrim, vinho tinto. E silêncio. Um silêncio tão denso que eu consigo ouvir o relógio de pêndulo do corredor. Aquele relógio que meu avô me deu quando eu fiz 12 anos, marcando os segundos como se fossem batidas de um coração que está prestes a parar. Meu pai, Roberto Lima, 68 anos, está sentado na outra ponta da mesa. Ele acabou de ler a mensagem. O celular ainda está na mão dele, e eu vejo de longe, vejo de 5 metros de distância, eu vejo o queixo dele tremer. Vejo a mão dele, aquela mão grande e morena que sempre apontou o caminho de todo mundo nessa família. Eu vejo essa mão começar a tremer também. Ele baixa o celular. Ele olha para mim. E pela primeira vez em 37 anos, eu vejo o meu pai chorar. Não é um choro de raiva. Não é um choro de defesa. É um choro silencioso, daqueles que vêm dos ombros antes de chegar ao rosto. Lágrimas grossas escorrendo pelas rugas da cara dele e caindo na gravata azul marinho que ele usa em todo almoço de domingo, desde que eu me entendo por gente. Minha irmã Carolina, 42 anos, ainda está com o celular na mão, mas a câmera já não está apontada para mim. Ela esqueceu de parar a gravação. O telefone tremeu. Ela percebeu há talvez 3 segundos que alguma coisa mudou, que o roteiro do humilhação que ela tinha planejado para esse domingo saiu do controle. A mesa das crianças está atrás de mim. 4 crianças entre 6 e 11 anos. Meus sobrinhos. Eles estão olhando, em silêncio, com aquela atenção feroz que só as crianças têm quando percebem que o mundo dos adultos está rachando. E eu não disse nada ainda. Eu não preciso dizer. Mas antes de eu te contar como eu cheguei até essa mesa, segurando essa pasta amarela e esse celular, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa história já está te prendendo, se você já está sentindo aquele aperto no peito de quem reconhece alguma coisa dolorosa, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Mas só se você acha que essa história merece. Só se você quer ouvir o que aconteceu antes, o que aconteceu depois e o que essa pasta amarela tem dentro. E me conta nos comentários agora, antes de eu continuar. De onde você está assistindo? Que horas são aí? Eu quero saber quem está do outro lado dessa tela comigo, porque o que vem agora é difícil de contar sozinha. Deixa eu te levar de volta a 1994. Eu tenho 5 anos. Carolina tem 10. Nós moramos em uma casa de 2 andares no bairro Água Verde, em Curitiba. Uma casa amarela com janelas brancas que meu pai comprou quando se formou em engenharia civil. O quarto da Carolina fica no 2º andar, dá para a rua, tem janela grande, cortina de chita rosa, papel de parede com bailarinas. O meu quarto fica embaixo da escada. Não é um quarto. É um espaço que sobrou. Não tem janela. Tem uma cama de solteiro, uma cômoda pequena que era da minha avó e um abajur. Minha mãe disse naquela época que era temporário, que quando a Carolina fosse para a faculdade eu poderia subir para o quarto dela. Carolina fez faculdade. Carolina se formou. Carolina casou. Eu nunca subi. Aquele quarto foi virando depósito. Depois escritório do meu pai. Depois quarto de hóspedes para os amigos do meu pai. Eu fiquei embaixo da escada até os 19 anos, quando saí de casa para morar sozinha em um kitnet na Avenida 7 de Setembro. Meu pai sempre teve uma teoria sobre mim. A teoria era simples. Carolina era a filha bonita. Eu era a filha esquisita. Carolina puxou a minha mãe, alta, magra, cabelo castanho claro, nariz fino. Eu puxei a família do meu pai, baixinha, mais cheia, cabelo preto pesado, sobrancelha grossa. Quando eu tinha 7 anos, eu ouvi meu pai falando ao telefone com a tia Marlene, irmã dele. Ele disse... E eu lembro da frase exata porque eu repeti ela na cabeça por 30 anos, ele disse. A Beatriz não puxou a beleza da família, mas ela é boa de matemática, então uma coisa compensa a outra. Eu tinha 7 anos e eu fiquei em pé do lado da porta da cozinha, entendendo pela primeira vez que havia uma planilha invisível em que meu pai me avaliava e que eu já estava no negativo. Carolina tinha aniversário em maio. O aniversário dela era uma produção. Salão alugado, buffet, fotógrafo, vestido novo, lembrancinhas personalizadas. Meu aniversário é em novembro.
O meu aniversário era um bolo de chocolate da padaria do seu Antônio, 3 velhinhas, e a Carolina reclamando que o presente dela tinha sido melhor do que o meu, embora ninguém tivesse comparado. Quando eu fiz 10 anos, pedi uma bicicleta. Ganhei um livro de exercícios de matemática. Carolina, naquele mesmo ano, ganhou um teclado eletrônico que custou, eu sei porque encontrei a nota fiscal anos depois, R$ 1.200. O livro de exercícios custou 23, mas o ponto não era a bicicleta. O ponto nunca foi a bicicleta. O ponto era a temperatura. Carolina entrava na sala e meu pai sorria. Eu entrava na sala e meu pai checava o relógio. Carolina contava uma piada e meu pai gargalhava. Eu contava uma piada e meu pai dizia: Beatriz, deixa quem entende falar. Carolina passou no vestibular para a administração na PUC e meu pai fez churrasco para 60 pessoas. Eu passei em primeiro lugar geral em engenharia civil na UFPR. E meu pai disse, e eu lembro dessa frase também. Ele disse: engenharia é coisa de homem, mas se é o que você quer, paciência. A única pessoa naquela casa que olhava para mim era meu avô, Joaquim Lima, pai do meu pai. Meu avô tinha uma marcenaria no bairro Rebouças. Ele fazia móveis sob encomenda há 40 anos. Mãos grossas, calejadas, com cicatrizes de formão. Ele cheirava a cedro, a cera de carnaúba, e a um cigarro de palha que ele fumava escondido da minha avó. Toda quarta-feira, depois da escola, eu pegava o ônibus sozinha e ia para a marcenaria. Eu chegava lá e meu avô parava o que estava fazendo. Não importava se ele estivesse no meio de uma peça importante. Ele parava. Ele dizia: chegou minha sócia. E me dava um avental. Foi meu avô quem me ensinou a usar régua T, esquadro, plaina, formão. Foi ele quem me explicou, quando eu tinha 11 anos, que ângulo reto não é uma sugestão, é uma promessa que a madeira faz para ela mesma. Foi ele quem disse quando eu tinha 13 anos e cheguei chorando porque meu pai tinha me chamado de gorda na frente das primas. Beatriz, escuta uma coisa. As pessoas vão tentar te encolher a vida inteira. O seu trabalho não é discutir com elas. O seu trabalho é crescer mesmo assim. Crescer faz mais barulho do que discussão. Eu tinha 13 anos. Eu não entendi naquele momento. Eu entendi 24 anos depois, em pé na cabeceira de uma mesa de jantar, segurando uma pasta amarela. Meu avô morreu em 2015. Eu tinha 26 anos. Foi um infarte fulminante na marcenaria, em cima de uma bancada de jacarandá que ele estava lixando. Ele caiu segurando uma lixa 120. Quando o velório aconteceu, meu pai chorou. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Ele chorou no enterro, ajeitou a gravata, voltou para casa e nunca mais falou no avô. A marcenaria foi vendida em 3 meses. As ferramentas foram leiloadas. Meu pai dividiu o dinheiro entre ele e a tia Marlene. Ninguém me perguntou se eu queria alguma coisa. Eu pedi para ficar com o relógio de pêndulo, aquele relógio que meu avô tinha feito em 1982, com madeira de embuia, mecanismo alemão e uma plaquinha de bronze atrás onde estava gravado: para Beatriz, minha sócia. Meu pai disse: esse relógio fica na casa da família. É patrimônio. O relógio ficou na casa do meu pai, no corredor entre a sala e a cozinha. Eu via aquele relógio toda vez que ia almoçar lá. Eu via a plaquinha. Eu sabia. Meu pai sabia. Mas naquela casa, o que meu pai dizia era o que existia. E o que existia era que aquele relógio era patrimônio, não era meu. E eu deveria estar grata por poder olhar para ele uma vez por semana. Eu me formei em engenharia em 2012. Trabalhei em uma construtora pequena por 3 anos. Depois fui contratada por uma empresa de infraestrutura. E em 2019 eu abri minha própria empresa de consultoria estrutural. A empresa cresceu rápido. Hoje eu tenho 17 funcionários, escritório no Batel, e clientes em 3 estados. Meu pai sabe disso de longe. Ele nunca pediu detalhes. Quando perguntam para ele, em jantares de família, o que a Beatriz faz, ele diz: ela trabalha com obras. Carolina é gerente de uma loja de roupas no shopping. Quando perguntam o que a Carolina faz, ele diz: minha filha mais velha é executiva no varejo de moda. Ela coordena um time grande, viaja muito, é o orgulho da família. Carolina casou em 2015 com um homem chamado Bruno, dentista, e teve 3 filhos. A primeira filha, Maria Clara, hoje tem 10 anos. O segundo, Pedro, tem 8. A terceira, Júlia, tem 6. Eu sou a tia que aparece nos aniversários com presentes caros e some pelo resto do ano. Minhas sobrinhas e meu sobrinho me chamam de tia Bia.
Eu amo aquelas crianças com uma intensidade que me assusta, porque elas são as únicas pessoas naquela família que olham para mim sem fazer cálculo. Carolina sempre soube como me machucar. Não era física, era cirúrgica. No casamento dela, em 2015, ela me deixou de fora das madrinhas. Disse que tinha 12 amigas mais próximas e não sobrou lugar. Eu fui de convidada comum. No batizado da Maria Clara, ela escolheu como madrinha a melhor amiga, Patrícia. No do Pedro, a outra cunhada. No da Júlia, ela disse que ia ser eu. Fez o convite. Mas 3 semanas antes mudou de ideia e escolheu uma prima do Bruno. O motivo, me disse minha mãe ao telefone, foi que a tia da Júlia precisava ser alguém que combinasse melhor com a estética das fotos. Eu nunca briguei com Carolina sobre nada disso. Em parte porque eu já tinha sido treinada desde criança a engolir. Em parte porque eu sabia que cada confronto seria usado contra mim. Carolina era especialista em transformar minhas reações em provas da minha instabilidade. Se eu chorasse, ela dizia que eu era dramática. Se eu argumentasse, ela dizia que eu era agressiva. Se eu ficasse calada, ela dizia que eu era passivo-agressiva. Não havia movimento certo no tabuleiro dela. O tabuleiro era feito para eu perder. Mas em janeiro de 2025, alguma coisa mudou. Não em mim. Em volta de mim. Meu avô tinha morrido há 10 anos, e eu, no aniversário de morte dele, fui visitar o túmulo dele no cemitério Água Verde. Levei flores brancas. Sentei na grama do lado da lápide e falei com ele em voz alta, porque não tinha mais ninguém ali. Eu disse: "Vô, eu cansei. Eu construí uma vida bonita. Eu tenho dinheiro. Eu tenho independência. E mesmo assim, toda vez que eu entro na casa do meu pai, eu volto a ter 7 anos." E eu jurei, ali, naquela tarde de janeiro de 2025, naquela grama, que eu ia parar de fingir. Não com explosão, com clareza. Eu ia ser uma adulta com adultos. E se eles não conseguissem, o problema seria deles, não meu. Foi nesse mesmo mês que minha mãe me ligou. Minha mãe, Eunice Lima, 65 anos, professora aposentada, mulher gentil que aprendeu a sobreviver dentro do casamento com o meu pai virando invisível. Ela me ligou em uma terça-feira à noite, e a voz dela estava esquisita. Ela disse: "Beatriz, eu preciso te contar uma coisa, mas você precisa me prometer que não vai fazer nada por enquanto." Eu prometi. Não porque eu sabia o que ela ia dizer, mas porque na voz dela tinha aquele tipo de medo que faz a gente prometer qualquer coisa. Ela me contou que tinha encontrado no escritório do meu pai, em uma gaveta trancada, uma pasta. Dentro da pasta tinha documentos. Documentos sobre uma empresa em nome do meu pai e da Carolina. Uma empresa de construção civil. Aberta em 2019, o ano em que eu abri a minha consultoria. Eu não entendi de imediato. Perguntei o que isso queria dizer. Minha mãe respirou fundo e disse: "Beatriz, eles abriram uma empresa com o seu nome no quadro societário. Você tem 33% dessa empresa. Mas você nunca foi informada. E essa empresa está com um passivo trabalhista alto. Quase R$800 mil. Eu fiquei em silêncio por um tempo que eu não sei medir. Pode ter sido 10 segundos. Pode ter sido 1 minuto. Eu lembro que estava em pé na cozinha do meu apartamento, com um pano de prato na mão. E eu olhei para o pano de prato como se ele fosse me explicar alguma coisa. Eu disse finalmente: "Mãe, isso é fraude. Isso é uso indevido de documento." Ela disse: "Eu sei, filha. Por isso eu não quero que você reaja antes da hora. Eu preciso achar mais documentos. Eu preciso entender o tamanho disso." E eu naquela cozinha, com aquele pano de prato, prometi. Prometi à minha mãe que ia esperar. Que ia deixar ela investigar do lado de dentro. Que eu ia continuar indo aos almoços de domingo, sorrindo, comendo o assado, fingindo que nada tinha mudado enquanto ela coletava as provas. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Mais difícil do que estudar para o vestibular. Mais difícil do que abrir empresa sozinha. Mais difícil do que enterrar meu avô. Porque cada domingo, durante quase um ano, eu sentei à mesa daquele homem sabendo que ele tinha usado o meu nome para esconder uma operação podre. E eu sorri. E eu agradeci pelo almoço. Durante 11 meses, minha mãe trabalhou em silêncio. Ela tirou cópia de contratos, fotografou e-mails impressos, anotou conversas, fez visitas à contadora da empresa fingindo que ia entender melhor as finanças domésticas. Conseguiu em outubro uma cópia integral do contrato social. Conseguiu em novembro o relatório das ações trabalhistas. Conseguiu em dezembro o extrato bancário da empresa.
mostrando transferências para uma conta pessoal da Carolina, no valor de R$ 240 mil ao longo de 3 anos. Transferências sem nota fiscal, sem prestação de serviço documentada, sem qualquer justificativa contábil. Em janeiro de 2026, minha mãe me entregou tudo, em uma pasta de papelão amarela. Aquela pasta amarela. Foi em uma quinta-feira, no estacionamento de um supermercado no bairro Bigorrilho, dentro do carro dela. Ela me entregou a pasta com as 2 mãos, como se fosse um bebê, e disse: Beatriz, eu fiz a minha parte. Agora é com você. Eu levei a pasta para o meu advogado, Dr. Sérgio Almeida, escritório no Centro Cívico, profissional que cuida da minha empresa há 5 anos. Ele estudou o material por 1 semana. Quando voltei ao escritório dele, ele estava com cara séria. Disse: Beatriz, isso aqui é um conjunto sólido. A gente tem matéria para uma ação cível por uso indevido do seu CPF, e existe a possibilidade de denúncia criminal por estelionato e falsidade ideológica. Mas eu preciso te perguntar uma coisa, antes de qualquer movimento. O que você quer com isso? Você quer dinheiro? Você quer que ele seja preso? Você quer que ele saiba que você sabe? Eu pensei por 2 dias. Eu poderia ter mandado a polícia bater na porta dele. Eu poderia ter pedido o bloqueio dos bens. Eu poderia ter terminado essa história em uma sexta-feira de manhã, com oficiais de justiça e câmeras. Mas eu não quis. Não porque ele merecesse compaixão, mas porque eu queria uma coisa diferente. Eu queria olho no olho. Eu queria mesa. Eu queria família reunida. Eu queria que ele soubesse, em frente a todo mundo que ele tinha treinado para me diminuir, que a planilha invisível que ele mantinha sobre mim estava, agora, refeita por mim, com números reais, com datas, com assinaturas. Dr. Sérgio aprovou a estratégia. Disse: a gente protocola a ação na segunda-feira depois do almoço. Você decide a hora exata de avisar ele. O elemento surpresa é seu. Marquei o almoço de domingo na casa dele. 23 de fevereiro de 2026. Almoço de domingo comum, como todos os outros. Eu fui de carro sozinha. Levei a pasta amarela na mala. Levei o celular carregado. Levei a coragem que meu avô tinha plantado em mim aos 11 anos. A coragem de saber que ângulo reto é uma promessa que a madeira faz para ela mesma e que dignidade é uma promessa que a gente faz para o nosso próprio nome. Cheguei à casa dos meus pais às 11h40. A mesa estava posta. 12 lugares. Meu pai, minha mãe, Carolina, o Bruno, os 3 sobrinhos, a tia Marlene, o tio Ricardo, marido da Marlene, os 2 primos da Marlene, Felipe e Renata, e eu. 12. Meu pai estava na cabeceira do lado da sala. A cabeceira oposta, do lado da cozinha, estava vazia, como sempre, porque ninguém senta lá. Carolina ao lado direito do meu pai. Bruno ao lado da Carolina. Minha mãe sentada na cadeira mais próxima da cozinha, para poder se levantar e servir. Os sobrinhos em uma mesinha menor, na varanda envidraçada, separada da mesa principal por uma porta de vidro deslizante. Eu sempre tinha sentado à mesa principal. Sempre. Mesmo nos anos em que eu era a piada do almoço, mesmo nos anos em que meu pai me cortava no meio da frase, eu sentava à mesa principal, porque era um direito mínimo que ninguém nunca tinha pensado em me tirar. Mas naquele domingo, 23 de fevereiro, alguma coisa estava diferente. Quando eu entrei na sala, depois de cumprimentar todo mundo, eu fui me sentar no meu lugar de sempre, do lado esquerdo do meu pai. E meu pai me olhou. Olhou de cima a baixo. Eu estava de calça preta, blusa cinza, sem maquiagem, cabelo preso. Ele olhou e disse com uma voz alta o suficiente para todo mundo na sala ouvir: Beatriz, hoje você vai sentar com as crianças, lá na varanda. Eu travei. Eu olhei para ele e disse: Como assim, pai? Ele apoiou as 2 mãos na mesa, naquela posição clássica de homem que está decidindo o destino de outras pessoas. E ele sorriu. Um sorriso pequeno, de canto de boca, aquele sorriso que ele dava quando achava que estava sendo espirituoso. Ele disse: É o único lugar onde você não passa vergonha. Vai para a mesa das crianças, Beatriz. Lá tem suco. Lá tem nuggets. É o seu nível. Eu ouvi. Eu ouvi a frase inteira. Eu ouvi e eu vi, com o canto do olho, Carolina pegando o celular e levantando ele à altura do queixo. A luz da tela iluminou o queixo dela, e eu vi o pequeno ponto vermelho. Ela estava filmando. Ela tinha começado a filmar antes mesmo do meu pai falar, o que significava que ela sabia. Ela sabia que ele ia fazer aquilo. Provavelmente combinaram. Provavelmente esse era o roteiro do almoço.
A tia Marlene riu. Foi uma risada nasal, pequena, daquelas que escapam quando a pessoa já estava se preparando para rir. O tio Ricardo olhou para o prato dele. Os primos Felipe e Renata olharam para a Carolina, esperando uma deixa. O Bruno engoliu em seco e mexeu na gravata. Minha mãe, do outro lado da mesa, ficou branca. Branca de verdade. Como se o sangue tivesse decidido sair do rosto dela e ir para outro lugar. E eu, em pé do lado da minha cadeira, com a mão no encosto, eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Não era raiva. Era clareza. Era aquela clareza fria que a gente sente quando uma porta finalmente fecha do lado de dentro. Eu olhei para o meu pai. Olhei nos olhos dele. E eu sorri. Não foi um sorriso bonito. Foi um sorriso pequeno, de canto de boca, igualzinho ao dele. E eu disse: "Tudo bem, pai. Eu vou para a mesa das crianças." A Carolina arregalou os olhos. Eu acho que ela esperava drama. Ela esperava lágrima, grito, saída. Ela tinha o celular na mão e ela queria conteúdo. Eu dei a ela uma coisa que ela não esperava. Eu dei concordância. Eu peguei a minha bolsa e eu fui para a varanda. Sentei na mesinha das crianças, em uma cadeira de plástico branco, do tamanho errado para mim, com os joelhos quase batendo no queixo. Maria Clara, minha sobrinha de 10 anos, olhou para mim com os olhos enormes e disse baixinho: "Tia Bia, por que você tá aqui?" Eu sorri para ela. Sorri de verdade. E disse: "Porque o seu avô achou que esse era o meu lugar, meu amor. Mas tudo bem. Eu gosto de vocês." Pedro, 8 anos, disse: "Tia, você quer suco?" E me ofereceu o copo dele, com aquela seriedade que só criança de 8 anos tem. Eu aceitei o suco. Bebi um gole. E eu, sentada naquela cadeira de plástico branco, com o copo de suco de uva na mão, olhando para o jardim da casa onde eu cresci, eu peguei o meu celular. Abri o WhatsApp. E eu escrevi uma mensagem para o meu pai. Uma mensagem só. 4 linhas. Antes de eu te contar o que a mensagem dizia, eu preciso fazer uma pausa. Eu preciso falar com você, do outro lado da tela. Porque o que vem agora muda tudo. E eu preciso saber: se você fosse eu, naquela cadeira de plástico, com aquele copo de suco, com aquela pasta amarela esperando no carro, o que você faria? Mandaria a mensagem? Esperaria a sobremesa? Levantaria e iria embora? Me conta sério nos comentários o que você faria. Porque eu sei que essa história está te lembrando de alguém. De um almoço, de uma festa de família, de uma piada que machucou e que ninguém pediu desculpa. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Salva esse vídeo, porque eu acho que daqui a um tempo, em um momento difícil, você vai querer voltar aqui. Agora, deixa eu continuar. A mensagem que eu mandei dizia o seguinte. Eu vou ler exatamente como eu escrevi. Pai, Empresa Lima Construções Ltda. CNPJ que termina em 0000172, aberta em março de 2019 com você, Carolina, e meu CPF no quadro societário, sem minha autorização. Passivo trabalhista de R$ 782.430. Transferências de R$ 240 mil para a conta pessoal da Carolina entre 2021 e 2024, sem prestação de serviço. Tudo documentado. Ação protocolada amanhã às 9 horas pelo Dr. Sérgio Almeida, OAB PR 47.821. Você tem até hoje à noite para escolher se quer conversar comigo ou com a polícia. Eu apertei enviar. Eu vi o tique cinza virar tique azul. Eu vi, dali da varanda, através da porta de vidro deslizante, o celular do meu pai vibrar em cima da mesa. Ele pegou. Ele leu. E aí veio o silêncio. Aquele silêncio de 5 segundos, talvez 6, em uma sala com 12 pessoas. 6 segundos de silêncio em uma sala com 12 pessoas soam como um grito. Carolina parou de filmar. O sorriso dela escorregou. A tia Marlene parou de mastigar. O Bruno olhou para o teto. Minha mãe fechou os olhos. Meu pai levantou a cabeça do celular. E eu vi o queixo dele tremer. Eu vi a mão dele tremer. E meu pai começou a chorar. Não era um choro performático. Não era um choro de defesa. Era um choro de homem de 68 anos que entendeu, em uma fração de segundo, que tinha perdido o controle de uma narrativa que ele construiu durante 4 décadas. Lágrimas grossas, escorrendo pelas rugas, caindo na gravata azul marinho. Ele tentou falar. Saiu uma palavra. Beatriz. Eu levantei da mesa das crianças, sem pressa.
Coloquei o copo de suco em cima do guardanapo de papel. Beijei a testa da Maria Clara. Passei a mão na cabeça do Pedro. Sorri para a Júlia. E eu abri a porta de vidro deslizante e voltei para a mesa principal. Não para sentar. Para ficar em pé. Na cabeceira oposta à do meu pai. A cabeceira que ninguém senta. A cabeceira do lado da cozinha. Eu olhei a mesa toda. 12 pessoas. Eu olhei nos olhos da Carolina primeiro. Carolina baixou o celular. Carolina baixou os olhos. Eu olhei para a tia Marlene. Tia Marlene fingiu que estava ajeitando o guardanapo. Eu olhei para o Bruno, que tinha encontrado uma fascinação súbita pelo padrão da toalha de mesa. Eu olhei para o tio Ricardo, que estava com a mão apoiada na boca. E eu olhei para minha mãe. Minha mãe me olhou de volta. E pela primeira vez em 37 anos, eu vi minha mãe fazer um gesto muito pequeno, quase imperceptível, de cabeça. Sim. Vai em frente. Eu tô do seu lado. E eu falei. Em voz controlada, sem gritar. Eu não vim aqui hoje para brigar. Eu vim, na real, para almoçar. Mas como o assunto foi aberto, eu vou ser bem direta com vocês. Porque vocês são minha família. E eu acho que vocês merecem ouvir isso de mim, de frente, antes de ouvirem do oficial de justiça amanhã. Carolina abriu a boca. Eu levantei a mão. Carolina, ainda não é a sua vez. Vai chegar. Calma. Ela fechou a boca. Eu acho que foi a primeira vez em 42 anos que alguém disse para Carolina esperar a vez dela. Eu continuei. Em março de 2019, alguém nessa mesa, e eu vou deixar essa pessoa se identificar daqui a pouco, abriu uma empresa de construção civil usando meu CPF como sócia minoritária, com 33%. Eu nunca assinei nada. Eu nunca fui informada. Eu descobri por acaso, no fim do ano passado. Essa empresa, hoje, tem um passivo trabalhista de R$ 782 mil. Tem 4 processos abertos de ex-funcionários. Tem dívida ativa com a Receita Federal. E tem também transferências mensais para uma conta pessoal, que somam R$ 240 mil em 3 anos, sem nota fiscal e sem prestação de serviço documentada. Eu peguei a pasta amarela, abri e coloquei em cima da mesa, em cima da travessa de assado, 3 cópias do contrato social, 3 cópias do extrato bancário, 3 cópias do relatório de processos trabalhistas. Isso aqui são cópias. Os originais estão com o Dr. Sérgio Almeida. A ação civil é protocolada amanhã, segunda-feira, 9 da manhã. A representação criminal, por estelionato e falsidade ideológica, fica na minha mão até quarta-feira. Quarta-feira eu decido se eu protocolo ou não. A tia Marlene falou, com a voz fina. Beatriz, querida, isso é um mal-entendido. Seu pai não faria... Eu olhei para a tia Marlene, e eu disse. Tia, com todo respeito, a senhora não tem nenhuma informação sobre isso. Por favor, não fale por ele. Ele tá vivo. Ele tá aqui. Ele pode falar. A tia Marlene calou. Eu nunca tinha falado assim com a tia Marlene. Ela me olhou como se eu tivesse virado uma estranha. E talvez eu tivesse mesmo. A Beatriz de antes tinha ficado embaixo da escada, com 7 anos, ouvindo o pai falar ao telefone que ela não puxou a beleza da família. A Beatriz, que estava em pé naquela cabeceira naquele dia, era outra pessoa. Era a sócia do meu avô. Meu pai, ainda chorando, conseguiu falar. A voz dele saiu rouca, embaralhada. Beatriz, filha, deixa eu explicar. Eu disse, pode explicar, mas explica em frente a todo mundo. Porque foi em frente a todo mundo que você me mandou para a mesa das crianças hoje. Então explica aqui, agora. Eu te escuto. Ele tentou. Ele disse que a empresa tinha sido aberta para fins fiscais, que era uma estratégia contábil, que ele e a Carolina tinham aproveitado a estrutura para fazer alguns trabalhos paralelos, que o uso do meu CPF tinha sido uma sugestão da contadora e que ele ia me avisar, mas tinha esquecido, que as transferências para a Carolina eram ajuda familiar, que ele nunca quis me prejudicar, que se eu quisesse, ele faria a baixa da empresa imediatamente, que ele me devolveria o que fosse necessário. Eu deixei ele falar. Eu não interrompi. Eu deixei ele se enterrar em palavras, porque cada palavra que ele dizia era uma palavra a mais para o juiz ler depois. Quando ele terminou, eu disse: Pai, eu agradeço a explicação, mas você cometeu um crime. Você usou meus documentos sem minha autorização para abrir uma empresa que hoje tem dívida trabalhista. Se uma dessas ações trabalhistas tivesse virado execução, o oficial de justiça teria batido na minha porta. Teria penhorado meus bens. Teria afetado a minha empresa.
que tem 17 famílias dependendo dela. Você não fez isso por engano. Você fez isso porque achou que eu não ia descobrir. Você fez isso porque você nunca, em 37 anos, me considerou uma pessoa adulta com a qual você precisava negociar. Você sempre me considerou uma extensão sua, uma figurante na sua vida, um nome que você podia usar. Eu virei para Carolina. Carolina, agora é a sua vez. Eu quero que você me explique os 240 mil que entraram na sua conta entre 2021 e 2024. Carolina ficou vermelha. Vermelha do pescoço para cima. Ela tentou. Ela disse que era ajuda do papai. Que eram presentes. Que o pai ajudava ela porque ela tinha 3 filhos e o salário do Bruno sozinho não dava. Que ela não sabia que o dinheiro tinha saído da empresa. Que ela achava que era da conta pessoal dele. Eu disse, Carolina, você é gerente em uma loja de roupas. Você ganha. Eu sei porque a mãe me contou. 16 mil reais por mês. O Bruno é dentista com consultório próprio. Fatura uns 40 mil. Vocês moram em uma casa de 450 metros quadrados no Cabral, com piscina e 2 carros. Vocês não precisavam dessa ajuda. Vocês quiseram. E você sabia exatamente de onde o dinheiro vinha, porque o extrato bancário da empresa mostra que as transferências eram identificadas como prolabore, e você assinou o recibo de cada uma. Eu tô com cópia dos recibos. Carolina chorou. Mas eu vi, e todo mundo na mesa viu, que era um choro diferente do choro do meu pai. O choro do meu pai era de homem que perdeu o chão. O choro da Carolina era de criança que foi pega com a mão dentro do pote de biscoito. O Bruno, marido da Carolina, finalmente abriu a boca. Ele disse, Beatriz, eu juro pra você que eu não sabia disso. E eu acreditei nele. Eu olhei pra ele e eu acreditei. Bruno é um cara mole, evita conflito, mas não é desonesto. Eu disse, Bruno, eu sei. E é por isso que eu não tô incluindo você em nada. Mas eu te sugiro uma coisa. Conversa com a sua esposa, porque o nome de vocês está em uma situação delicada, e isso vai virar processo, e isso vai sair em diário oficial, e isso vai aparecer em Google quando os pais dos amiguinhos da Maria Clara, do Pedro e da Júlia procurarem o nome de vocês. Bruno engoliu em seco. Ele olhou para Carolina. Carolina não olhou de volta. Minha mãe, que tinha ficado em silêncio até ali, levantou. Ela ficou em pé. Ela é uma mulher pequena, 1,58 m. E quando ela ficou em pé naquela mesa, ela apareceu pela primeira vez em décadas do tamanho real dela. Ela disse, Roberto, eu fiquei 39 anos casada com você. Eu engoli muita coisa. Eu engoli os silêncios. Eu engoli as humilhações pequenas. Eu engoli o que você fez com a minha filha desde que ela nasceu. Mas eu não vou engolir isso. Eu fui quem coletou os documentos da Beatriz. Eu sou a fonte dela. A mesa inteira virou. 12 pares de olhos para minha mãe. Eu não tinha planejado essa parte. Minha mãe nunca tinha dito, em quase 40 anos de casamento, uma frase em frente a outras pessoas que contradissesse o meu pai. Aquela mesa, naquele momento, parou de respirar. Meu pai olhou para a minha mãe como se ela tivesse virado uma estranha também. Ele disse, Eunice, você... Ela disse, eu. Eu fiz cópia de tudo que estava na sua gaveta. Eu fotografei seus e-mails. Eu fui na contadora 3 vezes fingindo que era curiosidade. Eu sou cúmplice nessa investigação. Você quer me processar também? Pode processar. Eu já fui no advogado dela. Eu já assinei declaração. Ela sentou de novo. Pegou o guardanapo. Ajeitou no colo. E continuou comendo. Calmamente. Como se tivesse acabado de comentar o tempo. A tia Marlene, em algum momento, começou a chorar baixinho. O tio Ricardo passou a mão nas costas dela. Os primos Felipe e Renata estavam paralisados, com os garfos a meio caminho da boca. Carolina chorava. Meu pai chorava. Bruno olhava para a Carolina como quem olha para um carro batido, tentando entender se vale a pena consertar. E eu, na cabeceira do lado da cozinha, eu falei a última coisa que eu tinha planejado falar. Pai, Carolina, eu tenho 2 opções para vocês. Opção 1. Vocês reconhecem por escrito tudo o que aconteceu, devolvem o dinheiro com correção, fazem a baixa da empresa e eu retiro a representação criminal. Mantenho só a ação civil, que vai ser um divórcio civil entre nós. Opção 2. Vocês negam e eu vou com tudo. Civil e criminal.
Vocês têm até quarta-feira para me dar uma resposta. Não me liguem. Não me mandem mensagem. Falem com o Dr. Sérgio. O número está no cartão que está dentro da pasta. Eu fechei a pasta. Deixei em cima da mesa. Peguei minha bolsa. E eu fui para a cozinha. Não para fugir, para pegar uma água. Eu estava com a boca seca e eu precisava de água. Quando eu voltei da cozinha, com o copo de água na mão, eu passei pelo corredor. Ali, no corredor entre a sala e a cozinha, estava o relógio de pêndulo. O relógio que meu avô fez em 1982. Eu parei na frente dele. Eu olhei a plaquinha de bronze atrás. Para Beatriz, minha sócia. Eu passei o dedo na plaquinha. Estava fria. Estava empoeirada. 11 anos parada naquele corredor, juntando poeira, sem ninguém limpar, sem ninguém ouvir a história dela. Eu tirei o relógio da parede. Foi pesado. Uns 10 quilos, talvez. Eu segurei com cuidado, colei contra o peito. Voltei para a sala. Ninguém tinha se mexido. As mesmas 12 pessoas, congeladas e a comida esfriando. Meu pai me viu com o relógio. Ele falou: Beatriz, esse relógio... Eu disse: é meu, pai. Tá escrito atrás. Foi feito para mim. Foi feito por um homem que, se estivesse vivo, ia ter vergonha do que essa família virou. Eu não esperei resposta. Eu fui até a porta. Maria Clara, do lado de fora, na varanda, tinha colado o rosto contra o vidro. Eu acenei para ela. Ela acenou de volta com aqueles dedinhos pequenos. Pedro e Júlia também acenaram. Eu sorri. Coloquei o relógio na mala do carro. Sentei no banco do motorista. E só ali, com a porta fechada, com o vidro fumê me protegendo dos olhos da casa, é que eu chorei. Chorei por uns 3 minutos, sem barulho. Chorei e parei. Liguei o carro. Saí. Eu dirigi até o cemitério Água Verde. Estacionei. Caminhei até o túmulo do meu avô. Sentei na grama. Coloquei a mão no granito. E eu disse em voz alta: Vô, eu fiz. Eu cresci e fiz mais barulho do que discussão. Igualzinho o senhor falou. O vento balançou as árvores. Não vai ter momento mágico. Não vai ter sinal, eu sei. Mas eu juro que naquele instante eu senti uma coisa que não era tristeza. Era leveza. Era a leveza de quem entregou um peso que não era seu, mas que carregou por 30 anos. Voltei para casa. Coloquei o relógio na sala do meu apartamento, em uma parede vazia que eu tinha deixado em branco há 5 anos, sem saber para quê. O relógio coube exato. Ele começou a marcar a hora, com aquele tic-tac grave, profundo de mecanismo alemão. E pela primeira vez em 11 anos ele estava na casa certa. A história não terminou ali, claro. As coisas têm desdobramentos. Vou te contar o que aconteceu nas semanas seguintes. Na quarta-feira de manhã, Dr. Sérgio recebeu uma ligação do advogado do meu pai. Uma proposta: reconhecimento integral, devolução do valor com correção pelo IPCA, baixa da empresa e um pedido de mediação familiar. Eu aceitei a parte material. Recusei a mediação. Disse ao Dr. Sérgio que mediação familiar é coisa para famílias. E que aquilo que tinha acontecido tinha deixado de ser família anos antes, eu só tinha demorado a perceber. A ação civil foi protocolada. A empresa foi baixada em 45 dias. Os 240 mil mais a correção, dando 317 mil reais, caíram na minha conta no dia 4 de abril de 2026. Eu transferi quase tudo. 200 mil para uma fundação que ajuda jovens marceneiros aprendizes em Curitiba. 100 mil para um fundo de bolsas de engenharia para mulheres na UFPR. O resto, 17 mil, eu usei para reformar o relógio de pêndulo. Levei em um restaurador, troquei o mecanismo, lustrei a madeira, fiz uma plaquinha nova de bronze, agora com 2 linhas. A primeira: para Beatriz, minha sócia. Joaquim Lima, 1982. A segunda: devolvido à casa em 2026. Carolina e Bruno se separaram em maio. Não foi por causa do dinheiro. Foi por causa do que veio à tona depois. Bruno descobriu que Carolina vinha mantendo um relacionamento com o sócio do meu pai, um cara chamado Cláudio, há 2 anos. Que o Cláudio também era beneficiário oculto da empresa. Que tinha mais coisa enterrada do que eu tinha encontrado. Bruno, ao que minha mãe me contou, ficou com a guarda compartilhada e mudou para um apartamento menor, mas mais perto das crianças. Carolina foi morar com o Cláudio. Maria Clara, Pedro e Júlia passaram a me visitar a cada 15 dias. Eu compro Lego para o Pedro, livros para a Maria Clara, e eu ensino a Júlia a fazer pão, igualzinho meu avô me ensinou a serrar madeira.
Meu pai e minha mãe, por incrível que pareça, não se separaram. Não imediatamente. Eles entraram em uma daquelas zonas cinzentas em que duas pessoas continuam morando juntas, mas dormem em quartos separados. Minha mãe começou a fazer terapia. Começou a sair com as amigas. Comprou um carro sozinha, com o dinheiro que ela tinha guardado de uma herança da mãe dela em 2011, e que meu pai sempre dizia que era melhor deixar parado. Em julho, ela me ligou e disse que ia se separar. Eu perguntei o que tinha mudado. Ela disse: Beatriz, eu olhei para ele uma manhã na cozinha. Ele estava bebendo café. E eu percebi que eu não tinha mais medo dele. E sem o medo, não sobrou nada. A separação foi protocolada em agosto. Minha mãe se mudou para um apartamento de 2 quartos, no Juvevê, com varanda, sol da manhã. Eu fui ajudar ela a mudar. Ela levou pouca coisa. Levou os livros, levou as panelas, levou as fotos das filhas, não levou as fotos do meu pai, e levou a cadeira de balanço da avó dela, que estava no porão da Casa Amarela há 30 anos. Ela me disse no dia da mudança, segurando aquela cadeira de balanço como quem segura um filho: eu sempre quis essa cadeira na minha sala. Seu pai dizia que não combinava com a decoração. Hoje minha mãe tem 55 anos de magistério aposentado, 66 anos de idade e um sorriso que eu não via desde que eu tinha 7. Meu pai, sozinho na Casa Amarela, vendeu a casa em outubro. Comprou um apartamento menor no centro cívico. Tia Marlene parou de me ligar. O tio Ricardo, em janeiro de 2027, me mandou uma mensagem de texto que dizia apenas: Beatriz, eu queria ter falado naquele almoço. Eu não falei. Me desculpa. Eu respondi: Tio, obrigada. Tá tudo bem. Não estava tudo bem, mas eu não queria que ele carregasse aquilo. Mágoa que a gente segura é mágoa que a gente cria. Carolina nunca me pediu desculpa. Em dezembro, perto do Natal, ela mandou um áudio de 5 minutos falando sobre como a gente cresceu, como o pai era difícil para todo mundo, como ela também sofreu. Não tinha nenhuma frase dizendo eu errei. Eu ouvi o áudio uma vez. Não respondi. Algumas pessoas precisam aprender que silêncio também é uma resposta. Quando ela quiser uma conversa adulta, com responsabilidade pelos próprios atos, eu estarei aqui. Mas eu não vou mais aceitar pedido de absolvição disfarçado de desabafo. Meu pai me ligou 3 vezes nos primeiros meses. Eu não atendi. Em junho, ele me escreveu uma carta, à mão, 7 páginas. Eu li. Era uma carta confusa, com partes de desculpa, partes de autopiedade, partes de tentativa de explicar a infância dele, o pai dele rígido, o avô dele militar. Eu reconheci na carta o homem que tinha me chamado de gorda aos 13 anos. E eu reconheci, em algumas linhas, um homem mais velho, mais cansado, talvez começando a entender o tamanho do estrago. Eu respondi à carta, em 2 páginas. Eu disse: Pai, eu li o que o senhor escreveu. Eu entendo que o senhor teve uma história difícil, mas a história difícil do senhor não é desculpa para a história que o senhor escreveu na minha vida. Eu não vou mais fingir que somos próximos, mas eu também não vou te odiar. Odiar dá trabalho demais. Eu vou viver. Quando o senhor quiser conversar, sem se defender, sem chorar para mover a mesa, sem usar a Marlene como mensageira, eu posso tomar um café com o senhor. Não na sua casa. Em um lugar neutro. Por enquanto, eu peço que o senhor respeite o meu silêncio. Ele respeitou. Em fevereiro de 2027, um ano depois daquele almoço, ele me chamou para um café no Café Maria, no Largo da Ordem. Eu fui. Ele estava mais magro, mais branco no cabelo. Ele tinha trazido uma caixinha. Dentro da caixinha tinha um chaveiro de madeira, um chaveiro que meu avô tinha feito anos atrás e que ele tinha guardado na escrivaninha dele e não tinha me dado quando o avô morreu. Ele me entregou. Disse: Beatriz, esse era seu. Eu guardei por mesquinhez. Me desculpa. Foi a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra desculpa da boca daquele homem. Eu peguei o chaveiro. Disse: Obrigada, pai. Tomamos café. Falamos sobre o tempo. Ele perguntou pelo meu trabalho. Eu falei um pouco. Não foi reconciliação, foi educação. Foram 2 adultos que compartilham um sobrenome se encontrando em um café por 40 minutos. Não foi mais do que isso. E não era para ser mais do que isso. Eu olho hoje para o relógio de pêndulo na minha sala. Olho e ele bate as horas. Tique, taque, tique, taque. E eu penso no que o meu avô me disse, encostado em uma bancada de jacarandá,
em 1999, quando eu tinha 11 anos. Ângulo reto não é uma sugestão. É uma promessa que a madeira faz para ela mesma. Eu demorei 37 anos para entender essa frase. Mas o que ela quer dizer é o seguinte: as pessoas vão tentar te dobrar. Família, chefe, amigo, parceiro. Vão te dizer que o seu lugar é menor do que você acha. Vão te dizer que você está exagerando, que está sendo dramática, que está criando problema. Vão te oferecer mesa de criança quando você é adulto. E o seu trabalho não é discutir com eles. Discussão gasta energia que você precisa para outra coisa. O seu trabalho é fazer o ângulo reto. Manter a sua própria forma. Não desabar quando empurram. Não virar o que querem que você vire. E quando chegar a hora, e a hora chega, abrir a pasta amarela, falar com voz baixa e devolver, com fatos, tudo que tentaram empilhar em cima de você. Eu queria deixar uma coisa para você. Se você está nessa família, se você é a pessoa que sempre senta na mesa errada, se você é aquele a quem nunca sobra parabéns, se você é a filha esquisita, o filho que não puxou ninguém, a irmã que ninguém escolheu como madrinha, eu queria que você entendesse uma coisa que eu levei 37 anos para entender. O fato de eles não te enxergarem não significa que você é invisível. Significa que eles têm um problema com a visão deles. E o seu trabalho na vida não é ensinar eles a enxergar. Eles podem fazer isso sozinhos. Ou não, é problema deles. O seu trabalho é construir uma vida tão sólida, tão sua, tão honesta, que quando o dia chegar, e o dia chega, você esteja em pé, na cabeceira da mesa, com a sua pasta na mão, e a sua voz controlada, e os seus pés firmes no chão. Limites não são castigo. Limites são clareza. São você dizendo, sem ódio, sem grito, onde você termina e onde a agenda da outra pessoa começa. E quando você impõe um limite e a pessoa chama isso de crueldade, é porque a falta de limite era confortável demais para ela. Esse desconforto dela não é problema seu, é problema dela. E a verdade não tem prazo de validade. Pode levar 5 dias, pode levar 5 anos, pode levar 30. Mas a verdade é paciente. A verdade fica esperando, embaixo da escada, dentro de uma gaveta trancada, atrás da plaquinha de bronze de um relógio empoeirado. E quando ela aparece, não é uma explosão. É uma frase calma, em uma mesa de domingo, com 12 pessoas em silêncio, que muda tudo. Hoje é uma manhã de quarta-feira. 7 horas. Curitiba está fria. 8 graus, com aquela neblina que sobe do passeio público e fica pendurada nas árvores. Eu acabei de fazer café. O cheiro tomou conta da cozinha. Eu estou de pijama, com uma manta jogada nos ombros, sentada na minha mesa, perto da janela. A luz dourada do sol está entrando pelo vidro, batendo na parede onde está o relógio do meu avô. O tic-tac é a primeira coisa que eu ouço de manhã. É também a última coisa que eu ouço à noite. Daqui a pouco, às 8h30, eu vou pro escritório. Tenho uma reunião com uma cliente nova, uma engenheira jovem, 29 anos, que está abrindo a primeira empresa dela. Eu vou explicar para ela como funciona uma sociedade, quais documentos checar, o que perguntar pro contador, como proteger o próprio CPF. Eu vou dizer para ela: a sua assinatura é a coisa mais valiosa que você tem. Não deixa ninguém usar sem você saber. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu marido, nem ninguém. À noite, eu vou jantar com a minha mãe no apartamento dela. Ela me disse que vai fazer canja. Ela aprendeu a fazer canja com a avó dela. Eu não sabia disso até 3 meses atrás. Tem coisa da minha mãe que eu só fui descobrir depois dos 37 anos, porque antes eu não tinha permissão para conhecer ela como pessoa. Só como esposa do meu pai. Hoje, ela é Eunice. Eunice é uma mulher engraçada, fofoqueira, que ri alto, que tem opinião forte sobre futebol, que joga buraco, que me mostrou foto da formatura dela em 1978 e que era linda. Eu nunca tinha visto aquela foto. Meu pai dizia que tinha sumido na mudança. Daqui a 2 semanas, no sábado, vai vir aqui em casa a Maria Clara, 10 anos, e eu vou ensinar ela a fazer um porta-retrato de madeira. Ela me pediu. Disse que viu um vídeo no YouTube e queria aprender. Eu já comprei o material. Tem pinho, tem cola, tem lixa 120 e 220. Eu vou colocar nela um avental, igualzinho meu avô fez comigo, e eu vou dizer: chegou minha sócia. Esse é o meu fim. Não é um fim mágico. Não é um fim de conto de fadas. Não tem irmã pedindo perdão de joelhos, nem pai falecendo arrependido, nem reconciliação geral em mesa de Natal. Tem o que tem.
Tem uma manhã de quarta-feira, café no fogão, sol entrando pela janela, relógio batendo as horas e uma mulher de 38 anos, Beatriz Lima, sócia de Joaquim Lima, engenheira civil, dona da própria empresa, dona do próprio nome, dona da própria mesa, na própria casa, em paz. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Pode ser sua amiga, sua irmã, seu filho, seu colega. Tem mais gente do que a gente imagina sentada em mesa errada, achando que o problema é ela. Talvez essa pessoa só precise ouvir, hoje, que existe outra possibilidade. Que dignidade não é coisa que se pede, é coisa que a gente faz. Aqui no canal, eu conto outras histórias parecidas. Histórias de pessoas comuns, em famílias comuns, que descobriram que a paz que elas procuravam não estava em convencer ninguém. Estava em parar de pedir permissão. Tem um vídeo aqui do lado, sobre o dia em que minha vizinha descobriu, depois de 15 anos casada, que o nome dela tinha sido usado em um financiamento. Acho que você vai gostar. Tem também a história da senhora que recuperou a casa que o filho dela tinha vendido sem ela saber. Coisas reais. Coisas que podem te ajudar a olhar para a própria vida com outros olhos. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu sei que foi longo. Eu sei que algumas partes foram difíceis. Mas eu também sei que o difícil é onde mora a verdade. E a verdade é a única coisa que liberta a gente. Meu nome é Beatriz Lima. Eu tenho 38 anos. Eu sou engenheira civil. Eu sou filha do Roberto e da Eunice. Eu sou irmã da Carolina. Eu sou tia da Maria Clara, do Pedro e da Júlia. Eu sou neta do Joaquim. Eu sou a sócia dele. E eu, hoje, 23 de fevereiro de 2027, exatamente um ano depois daquele almoço, sento na cabeceira da minha própria mesa, na minha própria casa, com o meu próprio café, e eu não preciso da permissão de ninguém para existir. Tique, taque, tique, taque. Está tudo bem. Está, finalmente, tudo bem.